A gente vai comentar em cima dos jogos que a gente está vendo, né? O Brasil fez umas eliminatórias, né? Apesar de ter 48 seleções que vão à próxima Copa do Mundo, abriu uma série de vagas, né? Conseguiu superar até a própria seleção que foi campeã do mundo de 2002, com a pior campanha da história das eliminatórias, né? O Brasil, que ao longo do ciclo, depois que o Tite sai, vem colecionando resultados negativos. Eu acho que essa é a 9ª derrota no ciclo aí. É um Brasil que conseguiu, junto com o Ramon, com o Fernando Diniz, com o próprio Dorival, perder alguns jogos assim que normalmente não perderia no passado, ou quebrar algumas regras ou perder para algumas seleções que normalmente não perdia. Né? Como você falou, primeira derrota para a seleção do Japão, mas já tinha perdido em Olimpíadas. Sim. Tinha perdido em Olimpíadas, né? Mas no futebol profissional. Eu vou mais questionar assim a parte tática, né? Quando ganha da Coreia de 5, Coreia que jogou hoje pela manhã e ganhou também do Paraguai de 2-0. Esse Paraguai que pegou o Japão e empatou 2-2. Né? Então tá tendo uma sequência de jogos amistosos aí para você preparar algumas seleções. O Brasil ficou para trás em relação a outras. Por exemplo, a França já está com esse campo há um tempão. Ontem empatou 2-2 com a Islândia, né? Pelas eliminatórias, ali valendo. Né? A Suécia, que sempre foi carne de pescoço em Copa do Mundo, está em última no seu grupo. A Argentina, quer dizer que está totalmente preparada, ainda não, mas já dá para conhecer. Eu achei que esse jogo de hoje, para mim, não valia nada. O Tchelotti quer conhecer alguns jogadores, mas ele já tem que ter uma base de pelo menos um time titular para você entrosar, já que não está a todo momento, não é que nem clube que você treina todo dia. Ele teve a oportunidade de estar no Real Madrid treinando ali todo dia. Ele só voltou hoje com 3 titulares. E ele mesmo falou numa coletiva que a seleção não é lugar para teste. Então eu começaria com aquela base e depois ia botando os caras, Bruno. Aí foi mudando todo mundo, dando oportunidade, e aí saiu bem irritado, né? Vai ter mais aí a data FIFA ainda esse ano em novembro, vai pegar 2 seleções africanas, a Tunísia, que classificou muito bem, ontem ganhou também, e o Senegal também, que é uma seleção forte, que dentro dos mundiais está indo ali, jogadores internacionais que a gente conhece aí. Já ganhou do Brasil nesse ciclo aqui também. Com o Ramon, né? Com o Ramon, 4-2. 4-2, quer dizer, de novo. Depois é pro ano que vem. A única coisa que eu questiono é ter que tirar todo mundo. Tirar todo mundo e, apesar de ser jogadores que jogam em grandes clubes europeus, mas você tem que ter uma base. Uma base. A gente escala aqui a Espanha de cabeça, dá para se escalar Portugal, dá para se escalar a Argentina tranquilamente de cabeça. Né? França, Inglaterra. França tem uma base, né? Vem de um jogo bom e aí, de 5-0, aí perde para o Japão pela primeira vez na história, os japoneses lá fazendo a maior festa. No individual foi muito ruim. No coletivo também, a não ser o Bruno Guimarães, que eu acho que está cada dia jogando mais com a camisa da seleção. Mas não vejo assim grande... para falar do resultado, Tico. A parada vai ser para o ano que vem. Mas, de fato, alguns jogadores tem que jogar melhor para poder se assegurar para uma próxima convocação, sonhando com Copa do Mundo. Seleções importantes aí, mundo afora, a gente viu, é tanta vaga que Cabo Verde é menor do que o Tatuapé em população, está numa Copa do Mundo, abriu vaga para Deus e o mundo. Camarões indo para uma repescagem, provavelmente a Nigéria vai para a repescagem também. Corre risco de nem ir para a repescagem. Para repescagem, né? É complicado, mas é uma coisa nova. Eu não tiraria todo mundo para esse jogo. O que eu vou questionar assim, não tiraria todo mundo, daria mais chance, por exemplo, o Rodrigo, que não vinha jogando há muito tempo, jogou muito bem contra a Coreia, poderia ter começado o jogo hoje, ao lado do Vinícius Júnior. O Matheus Cunha, que também se lesionou, tá querendo, começaria com ele também, porque os caras foram muito bem contra a Coreia do Sul. E Bruno Prado, é claro que isso vai sempre ser assunto, né? Porque o Ancelotti respondeu sobre o Neymar, né? Ele falou, Neymar em alto nível pode jogar em qualquer time. Isso depois do jogo contra a Coreia do Sul, né? Que não tinha muito assunto. Foi perguntado pro Ancelotti, ele disse, em alto nível o Neymar pode jogar em qualquer time do mundo. Mas ele não levou
A pergunta que eu faço para você e faço para o Mauro César Pereira também. Você acredita, Bruno, que o Neymar ainda briga por uma vaga na Copa? Ou só se ele fizer algo muito fora do normal que o Ancelotti vai convocar? Porque o Ancelotti foi o primeiro que não levou o Neymar pelo nome. E sempre se pergunta para o Ancelotti. Ele sempre diz, se ele estiver jogando em alto nível, eu vou levar. Ele foge do assunto ali e deixa claro, é por conta dele, não por conta minha. E a gente falou aqui, Estevão, Endrick, Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo, Antony, Matheus Cunha, o que mais, João Pedro, não sei se eu já falei, o que mais tem é jogador de frente, né, do meio para frente, com muito talento nessa seleção brasileira. Ou seja, a competição para o Neymar, ela tá maior do que já foi um dia. Vocês acham que o Neymar hoje tem pouca chance de ir para a Copa ou não? Ou o Ancelotti vai acabar levando pelo peso do nome? E se você acredita que o Neymar ainda pode jogar uma bola necessária para voltar à seleção? Eu não acho que ele está fora, não. Acho que ele tem chance de estar ali. Não acho que o Ancelotti descartou ele totalmente. Ele vai ter que estar jogando, vai ter que estar minimamente bem. Não dá para saber como ele vai estar. Em novembro, não acho que ele será convocado. Ele está machucado de novo, né? Ele está recuperando de uma lesão muscular. Ele não vai jogar contra o Corinthians amanhã. Será que a convocação pode de novo? Deve ser já agora final não vai demorar daqui a 2 semanas, por aí. Então, é bem possível que ele não esteja nessa de novembro. Aí ele vai ter a de março só. Não sei, não dá para saber, mas eu acho que ele não está descartado. Eu não acho que o Ancelotti, assim, não vou chamar. Se ele tiver, pelo menos jogando, acho que ele pode estar ali. A minha posição sobre ele é bem clara. Eu não acho que ele vai jogar num altíssimo nível, não acho que isso vai acontecer. Eu já falei aqui, mesmo assim, se ele estiver jogando, se ele estiver clinicamente bem, não estiver machucado, eu o levaria à Copa nessa condição de um grupo de 26 e conversando bem aberto com ele, você vai, a sua situação já não é a mesma, eu quero você para momentos específicos, você não está indo para ser a estrela do time, para ser titular, para jogar todas, eu quero ter você ali e posso precisar de você em algum momento para jogar alguns minutos num jogo importante, a gente está perdendo, buscar resultado. Se ele topar isso, eu levaria. Se não topar, fazer o quê? Esse é o que eu faria, não o que o Ancelotti vai fazer, eu não sei. Mas não acho que ele está descartado. Acho que se ele estiver jogando, ele vai estar nessa briga. E desses caras que você falou, eu acho que o Neymar não briga com nenhum deles. Acho que todos eles estão na Copa. Assim, mas ainda tem vaga aberta. Eu estava fazendo uma lista aqui para mim mesmo, aqui. Para mim, aqui tem 2 vagas abertas de meio ataque. Uma pode ser dele. Não há, assim, Rafinha está na Copa, Rodrigo, Martinelli, Estevão, o Matheus Cunha para mim está na Copa, o Vinícius Júnior está na Copa, acho que o Luiz Henrique vai. E eu botei todos esses como na Copa. O próprio João Pedro eu coloquei como muito provável. E ainda assim tem 2 vagas. Pode ser dele. Num grupo de 26 tem bastante gente. Então eu não acho que ele está descartado, não. Mas também não acho que ele está perto da Copa, não. Eu não acho que o Ancelotti tem essa coisa. Eu vou, de qualquer maneira, levá-lo. Acho que isso o Ancelotti não pensa, não. Você acha que está mais para sim ou para não, Bruninho? Eu acho que está mais para não. Mas vamos ver. Como eu falei, eu levaria, eu esperaria, porque eu acho um cara muito acima da média e consciente da condição física dele. Não tenho a mínima expectativa de que ele vá jogar vários jogos em sequência em alto nível. Pelo formato da competição, eu gostaria de tê-lo no grupo. Se fosse para jogar uma temporada inteira, principalmente num clube da Europa, não dá mais. E aqui também, ele jogando aqui, também acho que ele vai ser assim como está. Vai jogar de vez em quando pode estar um pouco melhor, aí vai machucar, vai ficar fora, depois volta. Não acho que vai sair disso. Mas pelo formato da competição, uma Copa, que às vezes você precisa que o cara jogue 10, 20 minutos, até dei o exemplo do Paulinho do Palmeiras no Mundial, é outro tipo de jogador, mas é um cara que podia jogar meia hora e ele ajudou o Palmeiras daquela maneira. Eu levaria nessa condição, mas não acho que o Ancelotti faça essa questão toda de levar ele, não. Mauro. Eu acho que essa discussão nem faz sentido. Para mim, até que prova o contrário, o Neymar na seleção brasileira acabou. A não ser que ele renasça para o futebol. Fora isso, não faz sentido. O Brasil tem que... E você acha que esses... Estavam falando do Endrick agora há pouco, a gente vai falar do Neymar? Endrick, Estevão.
Eles são o presente e o futuro da seleção brasileira. Ele e outros meninos aí, outros jovens, Vinícius, Rodrigo, Bruno Guimarães, esses caras aí que vão fazer a seleção brasileira. O Neymar passou, tá nem jogando. Tá jogando, não decidiu o jogo, decidiu que é jogo com o Flamengo, mas jogando ali parado, ali esperando a bola, ele muita qualidade, quando recebeu ele definiu, e mais nada. O brasileiro aconteceu o quê? Quantos gols, quantas assistências, não joga, tá machucado, o Santos tá brigando para não cair, com o elenco caríssimo. Enfim, não faz o menor sentido, E as comparações que alguns fazem com o Messi chegam a ser engraçadas, né? Comparar com o Messi, jogadores de níveis totalmente diferentes. E o Messi, na Copa de 2022, não ficava parado na frente esperando a bola, não. Ele participava do jogo. E foi liderança em todos os sentidos, né? Enfim, já foi. Vamos aqui, colocar também o que disse o Casimiro, tá? O Casimiro também falou depois da partida, é um dos líderes, né, dessa seleção brasileira, que voltou com o Ancelotti, já não estava sendo convocado por outros treinadores depois da Copa do Mundo. Ele disse: um apagão na segunda parte em toda a equipe. Esse é o mais alto nível. Se você dorme 45 minutos, pode custar uma Copa do Mundo, uma Copa América, uma medalha, um sonho de 4 anos. É aprendizado. Toda a equipe na segunda parte não esteve bem. Nesse alto nível, são detalhes que fazem a diferença. Nesse alto nível, tem que manter o equilíbrio. Rolou um ânimo a mais. Queria fechar a preparação. Esses 10, 12 dias com chave de ouro. Talvez jogamos uma preparação excelente fora, que sirva de aprendizado. A Copa do Mundo tá aí. 45 minutos podem custar um sonho de infância, disse o Casimiro. Agora ele diz, né? Esse é o mais alto nível. Não é, Casimiro. Não se engane, nem engane aí o torcedor brasileiro. O Japão tá longe de estar no mais alto nível. O mais alto nível é a Espanha do Yamal e do Pedri, é a França do Dembélé e do Mbappé, é Portugal do Vitinha, do Cristiano Ronaldo, dessa nova geração portuguesa, do Nuno Mendes. Não é o Japão. O Japão tá longe de estar no mais alto nível e o Brasil levou essa virada. Casimiro, que já jogou com o Cristiano Ronaldo, né, fez esse desabafo depois do jogo, que deu um apagão, e ele muito bem sabe, Vamp, porque ele estava na Copa de 2018, como ele disse, 45 minutos tiram a seleção de uma Copa. Foi o que aconteceu contra a Bélgica. Fez um primeiro tempo ridículo, não conseguiu compensar no segundo, onde melhorou muito. Tá certo o Casemiro no que ele falou. E outra, Vamp, é o grande líder dessa seleção brasileira hoje? É o cara mais experiente ali, o mais velho também, né? O Ancelotti ganhou tudo no Real Madrid, ou conhece bem, é o capitão, jogou os 2 jogos. Jogou os 2 jogos o tempo todo. Casemiro não foi substituído, né? Demonstra que é o grande cara de confiança do Ancelotti. E Copa do Mundo, cara, é assim, a gente viu o atual campeão do mundo, ela começa mal, perdeu até para a Arábia Saudita, né? Depois engata o número de vitórias ali, vai indo, faz uma das maiores finais da história contra a França, né? Para mim tem entre as maiores, se não for a maior, daqui eu vi com meus olhos. E ele fala, um erro pode tirar na Copa do Mundo. Aí vem todo mundo fala assim, Copa do Mundo é 30 dias. Porra nenhuma. Copa do Mundo pode ser uma semana para um, pode ser 10, pode ser 15. Quem vai à final pode ser 30, 35 dias. Para quem vai à final. Pode ser 7, 10, 15, 14, 2 semanas. 3 semanas, aquilo que a gente brincou aqui no Mundial de Clube, né? A gente falava assim, quem vai durar 10 dias? Quem vai durar mais tempo? Então é a mesma coisa, a Copa do Mundo não muda. E aí, um erro você pode... Eu até acho assim, algumas coisas, por exemplo... Falou assim, o que é que o Fred estava fazendo lá em cima? Mas normalmente a gente tá todo mundo elogiando aqui quando os caras marcam em cima. O Fred, quando estava ali, foi para marcar em cima para não deixar a Croácia sair, Bruno. Sim. A gente cobra tanto que você pega em cima, né? Tem que marcar em cima, não deixa sair jogando. Eu acho que ele foi dar uma bafa para não deixar os caras sair jogando. Ele recebeu o passe do Pedro, pegou e... E aconteceu um monte de coisas até chegar lá dentro do gol e levar o jogo para os pênaltis.